Hey guys, Chris Nemesis na área com mais um vídeo pra vocês. E hoje, finalmente, depois de muito tempo, eu queria poder jogar, zerar o jogo com tranquilidade pra poder estar fazendo a review aqui pra vocês. Então, vamos lá para a review. E sim, teremos alguns spoilers de Resident Evil 4 Remake. Antes de começar a review, é sempre bom a gente lembrar que a gente tá zerando Resident Evil 4 Remake em live, tá? Tanto aqui no YouTube mesmo, no canal de live, vou deixar o card aí, e também lá na Twitch, o link tá na descrição e aparecendo na tela pra vocês. Então, se você quiser assistir ao vivo, pegar alguma dica, discutir um pouco sobre o futuro da franquia, o que você achou, o que você não gostou, enfim, trocar aquela ideia comigo ao vivo sobre Resident Evil 4 enquanto eu tô jogando Resident Evil 4, cola lá, tanto no YouTube quanto na Twitch. É nóis. Agora, sem mais delongas, bora para a review de Resident Evil 4. Para eu fazer essa review, eu dividi a minha análise em dois tópicos com 3 subtópicos cada uma. Os pontos negativos e os pontos positivos. E os subtópicos são iguais para ambos, que é história, gráficos e gameplay. No caso, é história, gameplay e gráficos. Bom, lembrando que a gente vai ter alguns spoilers, tá? Mas, enfim, eu vou ver se eu deixo um alerta na tela em algum momento antes de começar algum possível spoiler. Então, se você não quiser pegar um spoiler, é só mutar o vídeo na hora que aparecer o alerta. Eu vou botar o alerta alguns segundos antes de começar o spoiler. E aí, quando o alerta sumir, você reativou o som do vídeo. Vamos começar a análise pelos pontos negativos. Eu vou citar os pontos negativos, que francamente não foram muitos. E depois que citar os pontos negativos, vamos para os pontos positivos. Vamos começar pela história. Bom, vamos lá. Resident Evil 4 ele sempre teve algumas inconcluências de roteiro. É uma coisa meio que comum durante toda a franquia. E eu tinha uma esperança de que tais inconcluências de roteiro fossem sanadas em Resident Evil 4. Só que, infelizmente, não foram. E algumas foram até agravadas. Infelizmente, é um sinal que se repetiu em todos os remakes de Resident Evil. Tanto no 1, quanto no 2, quanto no 3 e agora no 4. Tivemos furos de roteiros que não foram resolvidos e outros que foram até agravados ou criados na nova versão. E alguns furos de roteiro que eu gostaria de citar aqui, como pelo fato de eu ter achado eles um pouco mais, sei lá, graves do que outros, eu acho que é principalmente um furo de roteiro que envolve o Krauser e o Mercante. Era um furo de roteiro que meio que já existia no original, porém agora ficou um pouco mais agravado. E qual seria esse furo de roteiro caso você não saiba do que eu tô falando? Bom, é um consenso básico de que o Las Plagas, que é o vírus da vez do Resident Evil 4, né, é o elemento viral, a arma biológica, né, que é retratada no Resident Evil 4, o modus operandi, né, as regras da plaga são basicamente as seguintes. As plagas funcionam com um esquema de abelha rainha e abelha operária. Pra falar a verdade, as plagas ela funciona até mais forte do que um esquema de abelha rainha e abelha operária. Ela funciona mais ou menos num esquema de controle remoto e drones, basicamente assim. Quem possui a plaga abelha rainha controla as abelhas operárias quase que como um drone. E nesse filme é deixado até bem mais evidente que tal controle exista em diversos fatores, né? Inclusive no momento em que a Ashley ela chega a ser possuída pelo Sadler a tal ponto que o Sadler fala com o Leon através da Ashley. Esse é o tamanho do controle que o Las Plagas tem, que é a plaga rainha, né, a plaga abelha rainha tem com a plaga abelha operária. Esse não é um fator tão explorado no primeiro Resident Evil 4, mas já no Resident Evil 4 novo é deixado bem claro de que o controle do Sadler com os outros infectados é monstruoso, é muito grande. Como eu falei, tem uma cena inteira dedicada para esse controle que o Sadler tem para com os outros hospedeiros. E aí vem a incógnita, que envolve muito o Krauser e o Mercante. Ambos estão infectados com o Las Plagas, certo? É evidente que o Mercante está infectado, principalmente no Resident Evil 4 original, pelo olho dele. Ele tem quase 2 lâmpadas de LED no olho, estão acesos vermelho que o olho dele é. Então é nítido que o Mercante está infectado pelo Las Plagas e o Krauser, obviamente, também está infectado pelo Las Plagas. E aí vem a incógnita. Se o Sadler tem tamanho controle sobre os outros infectados, como que o Krauser e o Mercante não obedecem ao Sadler? E eu disse que esse furo ficou mais agravado agora porque o jogo fica metralhando na nossa cabeça o tempo
todo de que o controle do Saddler é absurdo. E, né, tem aí o Mercante e o Saddler, que o Mercante simplesmente é livre, faz o que quer e foda-se. E a gente tem o Krauser, que meio que não cumpre exatamente as ordens que o Saddler dá pra ele e faz as coisas meio que do jeito dele. Não tem o controle mental sobre o Saddler e sobre o Mercante, e não tem nenhuma explicação do porquê esse controle mental não existe. E um outro furo de roteiro que também meio que tipo assim, ele não existia com tanta evidência no Resident Evil 4 original. Eu digo a campanha do Leon. Mas meio que ficou um pouco foda nesse novo remake, que é o fato do... É deixado implícito no Resident Evil 4 original de que todo e qualquer dissidente do culto Los Iluminados é morto. Morto, eliminado, enfim. E da maneira mais brutal possível, né? Pra quem lembra, tem a esposa do primeiro ganado que a gente encontra empalada pela cabeça dentro da cabana, né? Ali no primeiro, na primeira caminhada do Leon em Resident Evil 4 original. E agora no remake, a gente tem inúmeros dissidentes dos cultos Los Iluminados mortos de maneira brutal. A gente tem as cabeças do portão, que são as cabeças presas com ganchos, né? no portão que dá pro vilarejo. E a gente tem todas as pessoas presas nas masmorras, da masmorra do castelo do Salazar. Então é deixado claro, como falei, com muito mais evidência nesse jogo, de que os dissidentes do culto Los Iluminados são brutalmente assassinados de uma maneira mais cruel possível. Certo? Certo. E aí entra o nosso queridíssimo Mercante de novo nessa equação. Porque se todo e qualquer dissidente do culto é brutalmente morto, por que o Mercante ainda tá vivo? Beleza, no Resident Evil 4 original, nenhum momento o Mercante fica próximo ou junto de outros ganados ou de outras pessoas infectadas que são pertencentes ao culto dos Los Iluminados. Só que nesse, ele fica perto, inclusive, de chefões do jogo, né? O Mercante ele literalmente tem uma vendinha do lado da cabana aonde a gente enfrenta o Bitores. Não é tipo... sei lá, num corredorzinho, numa estradinha que leva até a cabana e tem um portão dividindo aonde o Bitores ataca a gente pra onde o Mercante tá. Não, tipo, tá o galpão onde a gente enfrenta o Bitores, colado no muro do balcão tem uma vendinha do Mercante. Ou pior, literalmente o Mercante tem uma vendinha no hall do castelo do Salazar, enquanto o Salazar ataca a gente. A gente tá brigando com os ganados ali do castelo e o Mercante tá atrás da gente, no final do saguão, na mesma sala. Se o Salazar levantar o olho, o Salazar vê o Mercante. Então, tipo, fica aquela coisa, né? Se todo dissidente do culto Los Iluminados é morto, por que ninguém ataca o Mercante? Esses são alguns dos exemplos de furos de roteiro que esse jogo tem. Como eu disse, nada demais. Particularmente eu não ligo, mas foram furos de roteiro que eu achei que seriam sanados, mas não foram, e outros que ficaram bem mais graves e evidentes. Bom, agora saindo um pouco da história, vamos para a gameplay. Cara, na gameplay eu tenho pouquíssimas críticas, pra falar a verdade eu só tenho uma crítica, pra ser bem exato, que é a questão da colisão dos objetos e dos ganados, a famosa ragdoll. Tá meio bugada, tá meio cagada, eu tenho que admitir. Diversas vezes a munição não atinge um ganado, a bala atravessa o ganado sem causar hit pro ganado, e outras vezes eu tô mirando no ganado, não tem nenhum elemento próximo, eu dou o tiro e a bala bate na parede porque a colisão da parede tá quase um palmo de distância de onde tá a textura. E isso foi uma coisa que me atrapalhou diversas vezes, inclusive eu fui spawnado uma vez quando eu ia pegar um ganado com headshot com a sniper, e do nada a mira tá aqui, a parte do castelo tá aqui do lado, longe, atiro e pega na parede do castelo. Por quê? Porque a colisão da parede tá ali em frente à minha mira, só que tá afastada da textura. Isso foi uma coisa que me incomodou diversas vezes, mas como eu falei, nada demais, né? Eu vou falar nos pontos positivos que a gameplay provavelmente é o ponto alto desse jogo, mas tem esse bugzinho de colisão que te atrapalha diversas vezes. A faca também é outro exemplo claro disso, né? Tem a faca, tipo, vamos supor, isso fica evidente bastante nos medalhões azuis. Quando você vai dar uma facada no medalhão azul, se o medalhão azul estiver muito grudado na parede, a faca bate na parede e não pega o medalhão. Fica ali, tipo, tu fica ali quebrando a parede e não pega o medalhão. Ajuda às vezes, como por exemplo, na fazenda, tem um medalhão ali atrás de uma viga de madeira. Se você der a facada na viga de madeira, a mão do Leon atravessa a viga e pega o medalhão do outro lado. Meio que tira o fator surpresa, né? O fator...
Não é nem fator surpresa, mas é o fator de solução de problema daquele momento ali, que no caso o jogo tá te instigando a dar a volta e pegar o medalhão pela janela com um tiro. Só que se você der a facada na madeira e pegar o medalhão do outro lado, você não precisa dar a volta. Então isso é uma coisa que é meio zoado pra mim, né? Sem contar também da porta, né? Se você fechar a mira de sniper no chão de qualquer porta, por exemplo, você pode pular o garrador se você quiser, simplesmente encostando na porta do Salazar, mirando com o sniper pro chão, depois virando para a direção da porta que você atravessa a textura da porta. Então, tem esses bugzinhos de colisão e de textura e de ragdoll no jogo, e é meio chato. E por falar de bug de texturas, eu tenho que falar agora um pouco dos gráficos. Os gráficos estão bugadinhos e é um pouco desagradável. Tem um bug de textura que está incidente, principalmente na versão de PC e PS4, a versão de Xbox Series e PS5, até onde eu sei, não teve ninguém relatando isso, mas a versão de PS4 e de PC estão com bug de textura bem chato, né? A gente tem elementos que estão próximos de nós, que tá literalmente um cubo do Minecraft, a gente dá um passo e pum, aparece tudo. Isso quando simplesmente uma sala inteira desaparece, incluindo a textura e colisão do chão, e você cai no limbo. Isso acontece com uma desagradável reincidência, a ponto de acontecer tanto comigo que inclusive pegou na minha live. Eu tava dentro da primeira cabana, do primeiro ganado, e a cabana desapareceu e eu caí no limbo. Bonito, Capcom. Bonito, viu? Caralho, aí é bom, Capcom. Aí é filé, viu? Quantos minutos a gente tem? Que bonito, velho. Que bonito, mano. Simples assim. Mas como eu falei, não é nada que estrague a experiência, tirando essa parte dos bugs que eu tenho que admitir que me tira um pouquinho da imersão, sabe? Me chegou a me irritar ali uns 20 não, é exagero. Me chegou a me irritar ali uns 15%, sabe? Vamos dizer que eu fiquei, sei lá, 85% satisfeito com o jogo e 15% irritado por causa dos bugs que são chatos. Inclusive um bug de som que também tem, bem desagradável, principalmente quando você tá com o Discord aberto. O som fica picotando quando você tá em call com alguém do Discord. Eu não sei explicar o porquê, mas enfim, acontece. Se você tiver em call com alguém do Discord, o som fica picotando. E, mas quiser ser o seu PC, não. Tem gente no Xbox Series relatando o mesmo problema. E no PS5 também. Toda vez que essa pessoa tá em call no Discord, no PS5, Xbox Series ou PC, o áudio do jogo fica, né, picotando. Fica em alguns momentos. Não é sempre, mas em alguns momentos. Isso meio que é um pouco desagradável. Mas é um jogo lançamento, não deveria ter vindo bugado, mas veio. A Capcom deve corrigir num pack de correção com certeza. Agora vamos falar dos pontos positivos, que, meu amigo, são muitos. Agora é o momento de rasgação de seda. Se você estava irritado comigo porque eu estava criticando Resident Evil 4 até agora, fique tranquilo, meu amigo, porque eu o adorei. Gosto muito mais desse remake do que do jogo original. Nunca fui um fã muito assíduo de Resident Evil 4 original. É claro, ele é Resident Evil e sendo Resident Evil eu o amo, mas ele não estava ali nem no meu top 10 Resident Evil favoritos. Agora Resident Evil 4 reimaginado, amigo, se pá, tá no meu top 5. Eu tenho que parar pra pensar em reformular um top 5, mas com certeza Resident Evil 4, o novo, né, é um dos melhores Resident Evils que eu já joguei na minha vida. Vamos começar, como começamos da última vez, falando da história. Uma história maravilhosa, muito bem contada, realista e menos galhofa. Resident Evil 4 original parecia um filme dos anos 80. Era doideira pra cá, doideira pra lá, umas coisas que não se concretizavam, uns troços absurdos. Sério, parecia que eu tava vendo um filme de terror de sessão da tarde dos anos 80. Mais galhofa que isso, só Ash the Evil Dead. Mas nada era mais trash do que as coisas que aconteceram em Resident Evil 4 original. Já no novo, cara, que história densa, que história maravilhosa, bem contada, verossímil com qualquer tipo de realidade tangível. Segue o mesmo nível de qualidade na questão de roteiro e história de Resident Evil 2. É maravilhoso. É primoroso, é incrível, dispensa qualquer galhofa desnecessária e desagradável que a gente tinha em Resident Evil 4 original. Nada daquela patifaria, daquela palhaçada que a gente viu em Resident Evil 4 original está
presente em Resident Evil 4 reimaginado. Diversos personagens, inclusive sem nenhum tipo de profundidade, personagens que tinham a mesma profundidade que um Pires, como Louis Serra, teve o seu lore trabalhado. Mano, elementos básicos, como por exemplo o Garrador, tem a sua história contada do início ao fim, é maravilhosa, é incrível. A gente sempre encontra um file para conhecer um pouco sobre a história bem desenvolvida e bem elaborada de inimigos básicos, como os próprios Garradores, são um exemplo que eu citei aqui. Mas cara, como a história foi bem retrabalhada, foi bem cuidada, foi tratada com respeito majestoso. Se Resident Evil 4 não era cinematográfico o suficiente, o novo com certeza é. Mano, primor, parabéns Capcom, e como eu te odeio por você ser uma empresa tão filha da puta, mas que infelizmente sabe fazer jogo. Nem sempre, mas às vezes sabe. E quando sabe, puta que pariu. E agora a gameplay. E a gameplay. Mano, essa vai ser a maior rasgação de seda que você vai ver hoje. Resident Evil 3 tinha muitos problemas, mas uma das coisas que eu sempre disse é que Resident Evil 3 tem a melhor mecânica de controle de personagem que Resident Evil já fez. É inegável. O jogo ele é curto, ele é capado, tudo que tá nele é maravilhoso, mas ele é muito curto e muita parte foi cortada, e é uma coisa que eu reclamo muito nesse jogo. Mas a gente não pode negar de que a gameplay de Resident Evil 3 é a melhor que já foi desenvolvida. A movimentação da Jill, o esquema de mira, a esquiva slow motion, cara, que mecânica incrível. Pra mim é a melhor já feita, até Resident Evil 4. Meu amigo, como a gameplay de Resident Evil 4 é gostosa de jogar. Puta que pariu. Principalmente na versão de PC pelo teclado e mouse. Irmão, como esse jogo funciona bem no teclado e mouse. É melhor do que qualquer outro. Nem Resident Evil 2, nem 3, nem o... Sabe, acho que o único que funciona tão bem quanto ele no teclado e mouse é Resident Evil Village. De resto, nenhum funciona tão bem no teclado e mouse como Resident Evil 4. É maravilhoso. Você tem uma fluidez de movimento, um jeito, você não precisa daquela virada rápida, você consegue virar direto com o mouse, você consegue travar a mira em múltiplos inimigos de uma maneira rápida e ligeira, você consegue atirar num, dar um correzinho pro lado, atira no outro, atira no joelho, dá a bicuda. É uma fluidez de movimento maravilhosa, sabe? Eu me arrisco em dizer que ele elevou o patamar de qualidade de um bom jogo em terceira pessoa, sabe? É bizarro, eu nunca vi um jogo em terceira pessoa funcionar tão bem no teclado e mouse quanto Resident Evil. E olha que eu era uma puta de Gears of War, eu achava que Gears of War era um puta jogo em terceira pessoa. Se pá, o melhor pra mim. Mas Resident Evil 4, meu amigo, a mecânica dele é primorosa, sabe? Eu falo, quando a Capcom lançar o patchzinho de correção do bugzinho de Ragdoll que eu comentei, mano, vai ser literalmente o jogo de terceira pessoa definitivo. A Capcom estipulou um novo padrão, e é esse. A mecânica de Resident Evil 4 é majestosa, sem tirar nem pôr. E agora vamos falar dos gráficos de Resident Evil 4, que, meus amigos, é um show à parte. E gráfico absurdo. Sem sombra de dúvida, é uma puta evolução da Re-Engine. A Re-Engine já era um marco sensacional, provavelmente é a engine mais realista, né, fotorrealista que eu já vi na minha vida. Acho que até mais fotorrealista do que a Unreal. Ela é bem... como eu posso dizer? Ela é, como eu falei, ela é fotorrealista. Você bate o olho e você vê o rosto dos personagens não tão no Vale da Estranheza, como, por exemplo, os rostos daquela tech demo do Matrix, né? O rosto do Neo tava bem ali no Vale da Estranheza. Já no Resident Evil não, né? A Re-Engine desde o Resident Evil 7 já não tava no Vale da Estranheza, era muito fotorrealista. E cara, a gente viu uma melhoria absurda, principalmente na questão da água. Eu sempre fui um crítico muito ferrenho da água da Re-Engine, que ficou muito evidente que tava meio cagado já lá no Resident Evil Village, né? Que a gente enfrenta o Monroe, que é meio que um Del Lago, né? Lá do Resident Evil Village. E o Monroe, ele é um monstro aquático, e você vê ali na água, que a água era meio que uma gelatina, não tinha uma fluidez muito grande. Meu amigo, a água do Resident Evil 4 é uma putaria. Você joga com o Del Lago, mano, cara, a movimentação da água com o Del Lago caindo pra lá, pra cá, ele pulando por cima do barco, e quando ele cai daquele vácuo na água, da água abrindo assim, mano, eles trabalharam na Re-Engine na questão da água. Eles devem ter ouvido feedback negativo, inclusive meu feedback negativo que eu deixei lá na Steam, falando que a água tava cagada no Resident Evil Village. E de fato tava mesmo, sabe? No Resident Evil 2, 3 e no Village,
foram os que eu mais joguei, assim, eu não joguei tanto o 7, a água tava péssima. Você ia pro esgoto no Resident Evil 2, a água parecia gelatina. No 3 a mesma coisa. E no Village também. Acredito eu que no 7 também. Eu não joguei o 7 muito, eu detesto o Resident Evil 7, na verdade, só gosto só do Not a Hero. E o Not a Hero não tem nenhuma cena aquática, não tem nenhum momento que você fica em contato com água. Mas no 2, no 3 e no Village, puta que pariu, a água parecia uma amoeba, era bem mal feita. E cara, eles conseguiram corrigir essa água no Resident Evil 4. Mano, tá muito bom. Gostaria muito que tivesse um patch de correção pra essa água no 2, no 3 e no Village, mas não vai ter, infelizmente. E é isso. E um ponto extra que eu queria dedicar aqui é pra dublagem. Mano, palmas. A dublagem está majestosa, principalmente pelo fato de que o dublador do Leon é o mesmo dublador do Leon das animações. Obrigado, Capcom, por chamar ele pra dublar o Resident Evil. Tem que chamar o dublador do Chris quando for fazer o remake do 5, hein? Que vai rolar, vai rolar. Pelo final do 4 vai rolar remake do 5, porque mudou a história. Tem que... Epa! Mas enfim, a dublagem está majestosamente maravilhosa. Muito obrigado, Capcom, pela dublagem que está sensacionástica. E bom, gente, esse foi o meu review singelo de Resident Evil 4 Remake. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião, o que você tá achando do jogo. Deixa aqui abaixo nos comentários, ou se você quiser comentar na minha live, é só você ir lá na Twitch ou no canal de live aqui no YouTube mesmo, e a gente troca essa ideia ao vivaço, aí você me manda a sua opinião, eu te digo na hora, e é isso. Valeu, rapaziada. Também siga nas redes sociais, no TikTok e no Instagram. E eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço, um beijo do gordo, e eu me fui. Valeu, tchau, pessoal.